dab. Look at my dab. Look at my dab. Look at my dab. Em 2004, o diretor norte-americano Michael Gondry imaginou em seu filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças como seria se existisse alguma forma de se apagar memórias. A história dos personagens iria se alterar? O contexto em que se encontram continuaria o mesmo? Sua personalidade mudaria? E se eu dissesse que isso acontece de verdade? A memória, então, não é algo natural. É algo arquitetado para a legitimação de um regime político. Os heróis divulgados nunca seriam negros, mulheres ou indígenas, pois ao longo da história, diversas correntes como o darwinismo social e o machismo foram criadas. Para mostrar um país evoluído, diversas estratégias foram utilizadas, como trazer europeus para cá e ocultar a memória dos inferiores, construindo uma identidade excludente. A verdade é que nossa história possui diversos lados. Muitos personagens das camadas marginalizadas contribuíram muito e ainda contribuem para a nossa história todos os dias, lutando por visibilidade e direitos. Então, durante o processo de busca incessante pela criação de uma identidade nacional, foi se formando a memória que temos hoje, decorrente das identidades que foram classificadas como brasileiras pelos grupos no poder. Índio Cepé, tronco forte das planuras, sua bravura fez a pátria Guarani. Senhor da lança do seu tempo de caudilho, hoje andariam no que resta por aqui. Ela tem um de mulher guerreira, que se veste de um jeito que só ela vive entre aqui e o além. Dona Isabel, que história é essa? Ô Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro. Chupavam manchas torturadas que surfavam. Acreditam nas flores, vencendo, ganhando. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Você conhece Sepete Araju? Não vou falar. Não. Você quer ouvir um pouquinho sobre ele? Sim. Sepete Araju foi um chefe indígena dos 7 povos das Missões Orientais do Uruguai, território hoje integrado ao estado do Rio Grande do Sul. Foi um guerreiro indígena brasileiro, considerado santo popular e declarado herói guarani missioneiro por lei. Era líder das forças missioneiras, possuía treinamento militar e exercia grande influência sobre os comandados. Induzidos pelos jesuítas, os índios não aceitaram o Tratado de Madrid, que foi assinado por Portugal e Espanha e dizia que os povos guaranis deveriam abandonar as 7 aldeias. Mas no final de 1755, cerca de 1.500 guaranis foram dizimados na Batalha de Caiboaté. Sepete Araju morreu em combate. É um nome importante e assim, não é ensinado na escola. Eu mesmo que sou professor, estudei na faculdade, eu não sabia dessa figura histórica, mas é interessante. Você conhece Dandara dos Palmares? Relacionamento ao negro, não é? Você quer ouvir um pouco mais sobre ela? Gostaria. Dandara dos Palmares fez parte da rebelião dos escravos no Brasil no século XVII. Ela acreditava na ideia de realizar uma guerra constante contra o governo, pois considerava as medidas tomadas por Portugal sem real efeito. Questionou um tratado de paz assinado entre Ganga Zumba e o governo português, passando a lutar ao lado de Zumbi dos Palmares. Presa, suicidou-se em 1694 para não voltar à condição de escrava. Vocês conhecem Luiz Gama? Eu já vi falar. Você quer ouvir um pouquinho? Quero.
Luiz Gama foi uma das principais figuras na revolta dos malês. Foi vendido como escravo aos 10 anos e fugiu aos 18. Em 1848, frequentou o curso de Direito do Largo de São Francisco. Enfrentando hostilidades de professores e alunos por ser negro, destacou-se como jornalista, satirizando a aristocracia e os poderosos de seu tempo, apesar da oposição na época. É um dos maiores líderes abolicionistas do país e participante dos movimentos negros. Vocês conhecem João Cândido? Nossa, já ouvi falar. Vocês querem saber um pouquinho mais sobre ele? João Cândido foi o principal representante do movimento negro pelo fim do castigo da chibata. Após a tentativa de tomar o principal navio da Marinha, João Cândido foi novamente indiciado por conspiração. Conseguiu certa representatividade ao tentar se manter fiel ao governo, bombardeando alguns revoltosos em outra ocasião. Passou a lutar também contra o racismo que havia na corporação, afinal, em grande parte, os negros ainda eram castigados. João Cândido acabou sendo expulso, então, do exército. Você conhece Maria Amélia de Almeida Teles? Maria Amélia de Almeida Teles foi militante do Partido Comunista do Brasil, militante feminista, foi presa em 1972 e levada à Operação Bandeirantes, torturada pelo Major Ustra. A família Teles, em 2005, realizou uma ação declaratória contra Ustra, o primeiro agente da ditadura a ser declarado, em 2008, torturador. Hoje em dia é diretora da União de Mulheres de São Paulo e assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Vocês conhecem Manuel Raimundo Soares? Manuel Raimundo Soares fez parte da resistência ao autoritarismo nas forças militares. Tornou-se perseguido político. Foi preso, torturado e morto por afogamento, sendo encontrado meses depois num rio com as mãos amarradas às costas. Seu caso ganhou repercussão, pois o AI-5 ainda não tinha sido instaurado, tendo espaço na mídia e gerando uma movimentação contra o governo. É bem aquilo que você falou, uma vez que são os heróis brasileiros. Infelizmente, devido à mídia, né? É verdade. Você acaba na mídia social. Uma história do Brasil. A história ela é construída. Construída de que sentido eu falo? Construída através de interesses. Então, de acordo com os interesses da sociedade, ela vai sendo formulada, no caso, e de fato, algumas personalidades elas vão ficando de lado. Existem vários nomes, várias personalidades importantes que construíram a história na verdade, porém a história foi construída com nomes de pessoas importantes que, no caso, seriam favoráveis para o contexto histórico.